melhor do seu dinheiro em 2024. Os touros do ano. Olá, eu sou Júlia Vilchen. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas para mais uma edição do podcast Touros e Ursos, o podcast do seu dinheiro. Primeira edição do nosso programa nesse ano de 2025. Então, feliz ano novo. Hoje a gente vai falar de quem foi bem esse ano. A gente vai falar bem. Vamos falar daqueles que se destacaram em 2024 positivamente, os melhores do ano. E para comentar o assunto aqui comigo, eu vou receber aqui na bancada, dividindo a bancada comigo, como sempre, ele, Vinícius Pinheiro, diretor aqui do Seu Dinheiro. Tudo bem, Vini? Tudo bem, Júlia? Salve, pessoal. Bom, momento raro aqui, jornalista falando bem, então vamos ver como é que a gente se sai. Acontece uma vez por ano. E também recebendo aqui para comentar esse assunto com a gente, aqui para completar o trio, o editor do Seu Dinheiro, Ricardo Gozzi. Tudo bem, Ricardinho? Tudo bem, Júlia. Feliz ano novo para nós. E eu não sei bem como é que faz essa coisa de falar bem, mas a gente vai tentar. É verdade, o Ricardinho não é muito conhecido na redação por alguém que fica falando bem das coisas. Mas a gente vai tentar aqui fazer um exercício escolhendo os nossos candidatos a touro de 2024 em diferentes categorias, né? Só para relembrar, a gente sempre tem esse quadro dos touros e ursos no nosso programa, né? Em todas as edições do programa. E o que são os touros, né? No mercado financeiro, no jargão do mercado financeiro? São aqueles que têm um bom desempenho. Touro é um animal que ataca para cima, né? Ele chifra para cima. Então, todo movimento de alta, de valorização, é considerado aí um momento bullish, né? Como se fala em inglês, um momento de touro no mercado. Então, a gente vai escolher aí os destaques positivos, os touros do ano de 2024, em diferentes categorias aqui, um pouco diferentes da do ano passado, né? Mas que a gente sentiu que tinha mais a ver aí com o que se passou nesse ano agora que terminou. E eu queria começar aí, né, já que a gente é um site que fala de investimentos financeiros, investimentos para pessoa física, vamos começar aí pelos touros na categoria investimentos, um touro na categoria financeira, né? Quem são os touros financeiros do ano? E eu queria começar aí pelo Vini. Quem é o seu candidato a touro de 2024 aqui no nosso primeiro programa do ano? O candidato não é meu, é o candidato da massa, né? Impossível falar numa lista de melhores investimentos, falar de touros do ano de 2024, sem falar do Bitcoin, hein? Né? Ele tá em todos os rankings, aparece em primeiro lugar e não podia estar ausente aqui na lista do Seu Dinheiro. A criptomoeda engatou uma valorização que até o momento da nossa gravação é da ordem de 150%, e em dólar, né? Então não é uma valorização qualquer. Lembrando que a criptomoeda ela já vinha em alta, no movimento de alta ao longo do ano, mas realmente o que definiu e que levou a esse rally nos últimos meses do ano foi a eleição do Donald Trump à presidência dos Estados Unidos. O Trump, desde a campanha, vinha se colocando como o presidente Bitcoin, trouxe essa comunidade para o lado dele, recebeu muito apoio financeiro também, né? A indústria ali das criptomoedas acabou apoiando em massa a eleição do Donald Trump, e com essa expectativa de que no governo Trump haja aí uma desregulamentação maior desse mercado, o Bitcoin deu um super gás ali a partir de novembro, cruzou a marca emblemática dos $100 mil. Realmente tá difícil de falar. Um Bitcoin vale $100 mil. Então, se a gente fizer uma conversão simples para reais, no momento que a gente está gravando aqui, a gente está falando de um Bitcoin valer 615 mil reais. Para uma moeda que não foi criada por nenhum banco central, e ela, enfim, não tem lastro na economia de nenhum país. E acho que a gente pode aqui também passar muito tempo discutindo aqui sobre, enfim, se há uma euforia ou não nesse mercado, mas o fato é que não dá para ignorar, né? O Bitcoin hoje, o Bitcoin virou mainstream,
E como representante máximo das criptomoedas, fica aqui a indicação. Beleza, concordo muito com essa indicação, né? Porque realmente o desempenho, né, do Bitcoin foi muito surpreendente aí ao longo do ano e teve vários gatilhos, né? Não só a eleição do Donald Trump, mas a gente teve aí halving, teve aí lançamento de ETFs de Bitcoin à vista no mercado que moveram bastante esse mercado. Então, realmente, foi um ano das criptomoedas e particularmente do Bitcoin, que é a maior delas, né? Eu acrescentaria só uma comparação que o valor de mercado do Bitcoin passou de 2 trilhões de dólares, que é quase o PIB do Brasil, né? E aí a gente chega no candidato do Ricardinho. Qual o seu candidato a touro de 2024? Nossa, vocês ensaiaram bem essa, hein? E olha que não foi ensaiada, né? Eu pensei nisso daí agora. Mas o meu candidato a touro financeiro de 2024 é o PIBão brasileiro, né? Não é de hoje que o desempenho da economia vem surpreendendo, mesmo com a taxa de juros em níveis tão restritivos quanto agora. Quando esse ano começou, as projeções dos economistas elas passavam raspando de 1,5% ao ano. E aí ela deu uma recuperada ali no começo do ano, mas daí no segundo trimestre foi aquilo que a gente chama de PIB Tim Maia, né? Para os mais jovens, ou quem não lembra, o Tim Maia na passagem de som para um show, que ele excepcionalmente apareceu, né? Ele foi registrado pedindo mais grave, mais agudo, mais eco, mais retorno, mais tudo. E essa situação hoje do Brasil é de mais consumo, mais investimento, mais tudo mesmo. E ela se repetiu no terceiro trimestre, que é o último dado disponível que nós temos, e que houve uma expansão de 4% quando a gente compara com o terceiro trimestre de 2023. As projeções agora elas indicam que o PIB de 2024 tem uma chance muito grande de terminar acima de 3% no acumulado do ano. E o ciclo de alta de juros, ele em algum momento ele vai bater em cima da atividade econômica, mas isso eu acho que é um assunto para touros e ursos do ano que vem ou de 2026. Em 2024, o meu candidato a touro financeiro é o PIBão do Brasil. E o mais incrível sobre o PIB é que ele mostra um pouco a disparidade que a gente está vendo entre a economia real e os ativos financeiros. Uma economia que está crescendo no ritmo que a economia brasileira cresceu em 2024, a gente deveria ter um reflexo melhor disso nos ativos financeiros, e não é o que a gente está vendo. Então, me chama a atenção. A gente até já falou sobre isso em outros podcasts, né? Então, na percepção do mercado, a gente tem uma boa foto para um filme ruim, né? Então a gente tem uma expectativa de piora do PIB daqui para frente. Então, como o mercado não olha para o retrovisor, olha para frente, então essa é a explicação que é dada pelo fato de que, poxa, a gente está numa economia, com a economia real vivendo um bom momento, e do lado financeiro a gente tá vivendo uma crise. Então, vou usar essa sua fala de gancho para falar do meu candidato a touro na categoria a touro financeiro, né, de 2024, porque tem a ver com um motivo pelo qual, olhando para frente, a coisa não parece tão boa assim, né? O meu candidato a touro financeiro é o CDI, né? A taxa de juros aí que baliza, inclusive, o retorno de muitas linhas de crédito e das aplicações de renda fixa mais tradicionais e as mais conservadoras, inclusive. Que, olhando para 2024, né, o acumulado do ano em 2024 para o CDI é de mais ou menos 10,5%. Não é assim tão estrondoso, né? Mas a gente tem que lembrar que a gente começou o ano com uma queda, com o Banco Central cortando a Selic. A gente tinha uma perspectiva de a Selic terminar o ano abaixo dos 10% ao ano. Não sei se vocês se lembram disso. Os mais otimistas diziam abaixo de 9%. Exatamente. Então, a gente vislumbrava aí uma Selic de um dígito, por consequência, o CDI anda ali coladinho com a Selic, também seria de um dígito. O que aconteceu foi que a atividade econômica bastante aquecida, perspectivas fiscais ruins, a gente começou a ter
temores em relação à inflação novamente, né? Uma pressão inflacionária, câmbio também aí incomodando, tinha razões externas também para esse incômodo aí no câmbio. Então, preocupações com a inflação começaram a fazer o mercado vislumbrar novamente alta da taxa Selic, o que de fato ocorreu, né? Mais para o fim do ano, o Banco Central voltou a aumentar a taxa básica de juros e, com isso, o CDI voltou a subir e as aplicações de renda fixa conservadora voltaram a ficar atrativas. E lá para o fim do ano, a gente teve o anúncio de um pacote fiscal pelo Ministério da Fazenda, que desagradou bastante ao mercado, que foi considerado insuficiente para o equilíbrio das contas públicas. E, com isso, a gente viu aí as taxas de juro futuras, daí a questão de olhar para o futuro do mercado, as taxas de juro futuras, os DIs futuros, disparando, né? No fim do ano, a gente viu aí os DIs com vencimento lá em 2026 superando os 15% ao ano, né? E na última decisão de política monetária do Copom, né, do Comitê de Política Monetária do Banco Central, a taxa básica de juros foi elevada em 1 ponto percentual para 12,25% ao ano e foram contratadas mais 2 altas de 1 ponto percentual para o início desse ano de 2025, ou seja, já de cara levando a Selic para 14,25% no início de 2025. Então, não é para dizer que o CDI seria um candidato a touro financeiro olhando para o futuro, né? Até o acumulado do CDI em 2024 não foi, assim, tão especial, mas realmente a expectativa para o CDI lá para o fim do ano ficou bastante elevada, bastante robusta. E quando a gente olha também, analisa os principais investimentos do ano, acabou que, pelo menos na renda fixa, quem se saiu melhor em termos de valorização foram os ativos pós-fixados, ou seja, indexados a Selic ao CDI. Então, ainda ficaram aí... Quem surfou o CDI ainda teve algumas das melhores rentabilidades do ano. Foi muito difícil bater o CDI. Foi muito difícil bater o CDI. A maioria dos gestores de fundos ficou para trás. Ficou para trás do CDI. Então, vamos ver, né, em 2025 se isso vai se repetir. Pelas expectativas que se tem no momento, vai ser difícil novamente bater o CDI, né? E outro dia você até falou, né, Vini, que se o Warren Buffett lá nos Estados Unidos diz nunca aposte contra a América, se ele fosse brasileiro, talvez ele dissesse nunca aposte contra o CDI, né? Porque realmente é difícil superar esse juro de 2 dígitos aqui que a gente tem tido aí em tantos dos últimos anos no Brasil. Bom, vamos lá então votar, né? Quem que é o touro financeiro de 2024? Vini, queria começar com o seu voto, já que você começou aí com a palavra. Tá bom. Eu pensei no CDI. No ano passado, a gente também colocou o CDI como touro. E eu escolhi, na ocasião, o CDI foi voto vencido. Porque, e eu até falei assim, eu vou colocar aqui o CDI, você voto vencido. E só vou votar no CDI porque provavelmente vai ser a última vez que eu vou poder escolher o CDI como touro. Estava redondamente enganado. Mas como você falou, eu acredito que o CDI vai voltar para essa lista aqui em 2025. Vai ser mais uma vez, muito difícil bater o CDI nesse ano que está começando. E eu pensei também um pouco no PIB, como algo assim, vou votar no PIB agora porque eu não sei quando eu vou poder votar no PIB brasileiro novamente. Mas eu acho que não dá para ignorar o Bitcoin. Para mim, assim, o que aconteceu com a criptomoeda nesse ano de 2024 foi algo muito exuberante para eu poder inovar aqui no meu voto. Então, eu vou ficar com o Bitcoin. Ricardinho. Eu, por tradição, eu vou no CDI. Pra ficar conservador, né? Sim, pra sim. ficar ali... Nem que seja touro todo ano. É aquele negócio, né? Eu tenho que votar de acordo com a minha idade. Tá certo. Bom, eu vou acompanhar o Vini nesse voto. Eu também, enfim, eu costumo cobrir mais renda fixa, né, lá no Seu Dinheiro. Eu poderia até votar no CDI aqui, puxar um pouco a brasa para minha sardinha, mas não dá para ignorar o que aconteceu com o Bitcoin esse ano, concordo plenamente. E foi um ano muito cripto, né? 2024, ano cripto, e eu acho que o Bitcoin é o principal representante realmente desse mercado. E, de fato, não foi uma alta injustificada, né? Houve vários eventos para justificarem essa alta. Resta saber aí se realmente o Donald Trump vai ser um presidente tão favorável a esse mercado quanto está todo mundo esperando. Mas, por enquanto, no que diz respeito à expectativa,
Bitcoin tá na crista da onda. Ele está prometendo compor as reservas, compor reservas internacionais, internacionais, né? Enfim, o Bitcoin é um ativo internacional por natureza, mas ter Bitcoin como Bitcoin reserva. como reserva. Então, realmente, assim, se isso acontecer, é um motor muito grande, né, de compra para Bitcoin. Então, realmente... Imagina, não é vai para outro patamar ainda de preço. É o governo dos Estados Unidos, né? Não é... A gente teve uma experiência de um governo formando reservas que é o de El Salvador. Não dá nem para comparar. Exatamente. Então, eu acho que o Bitcoin leva aí o nosso touro financeiro de 2024 merecidamente. Antes de passar para a próxima categoria, né? Eu queria aí pedir para quem está nos acompanhando, se tiver aí nos assistindo pelo YouTube, né? E ainda não for inscrito no nosso canal, se inscrever aí. Se estiver gostando do vídeo, já dá o seu like, recomendar para alguém, enfim, apertar o sininho ali para receber as notificações dos novos programas. E também lembrando que o Touros e Ursos está aí disponível nas principais plataformas de áudio, como Spotify e Apple Podcasts. E também, se você quiser sempre acompanhar aí o programa, receber todas as novidades, a gente vai deixar um link aqui na descrição desse programa para você poder se inscrever e acompanhar o Touros e Ursos mais de perto. Agora eu vou passar para a segunda categoria, né, que é do touro corporativo, né, falando aí de empresas, as empresas que se saíram bem e foram destaques positivos em 2024. Queria começar por você, Ricardinho. Quem é o seu touro corporativo desse ano que se passou? Meu touro corporativo de 2024 é a Embraer. No momento em que esse programa é gravado, a ação da Embraer acumula uma alta de mais de 150% na Bolsa, né, no que vai desse ano. E o papel mais que dobrou de valor no meio de uma volta por cima impressionante. Se a gente for recordar um pouco antes da pandemia, a Embraer ela registrou o primeiro prejuízo dela em mais de 20 anos e chegou a ser alvo de uma oferta da Boeing pela operação de aviação comercial dela. A pandemia passou, a fabricante brasileira remeteu, né, e hoje ela disputa mercado com a Airbus e com a Boeing, que não só desistiu da oferta, como ainda precisou indenizar a Embraer. Para além da aviação comercial, a Embraer ela começa a colher os frutos do sucesso do C-390, que é um avião de transporte militar que vem empilhando pedidos e ameaça deixar na pista o único rival direto que ele tem no segmento, que é o C-130K, o Hércules, da Lockheed Martin. Nessa toada, com a Boeing e Airbus atravessando momentos delicados, pouca gente vai estranhar, inclusive, se a Embraer acabar entrando na concorrência por jatos comerciais grandes. Mas ainda é uma coisa para o futuro, não é um plano de agora. Tem também a vertical dos carros voadores, né, que o pessoal faz bastante badalação, mas a gente ainda não sabe se vai dar certo. E para quem acha que a ação da Embraer já subiu demais, os analistas da ação, eles acham que os múltiplos dela estão defasados em relação à Airbus e à Boeing. Então, por tudo isso, a Embraer é a minha candidata a touro corporativo de 2024. Eu me lembro que quando houve a oferta da Boeing para comprar a Embraer, eu me lembro que os analistas falavam que, nossa, essa é a única solução para a sobrevivência da Embraer, é se juntar à Boeing. Ela não tem outra opção. Se ela não aceitar a oferta na época da Boeing, ela não tem futuro, porque a Bombardier, que sempre foi a rival histórica ali na divisão de jatos de médio porte, que foi onde a Embraer se sobressaiu, acabou se juntando ali com a Airbus. Então tinha assim, não, então a Embraer não tem outro jeito, tem que tal. E hoje, né, assim, a gente vê que o destino, né, assim, a gente vê hoje a Boeing numa situação muito delicada e a Embraer voando sozinha e muito bem, e realmente agora pode até ocupar, né, futuramente espaços dessas empresas. No fundo, talvez ainda bem, né, que o negócio com a Boeing não saiu. E talvez a Embraer tivesse uma situação pior hoje, né? E, enfim, realmente, como o mundo dá voltas, como o touro de hoje pode ser o urso de amanhã e vice-versa, né? Porque hoje quem tá bem é a Embraer, quem tá por cima é a Embraer e quem tá por baixo, poderia inclusive ter sido um candidato ao urso do ano, é a Boeing. E tem toda essa questão do eVTOL, né? Que é o
O carro, carro voador. voador. Que é o famoso carro voador, que hoje a maioria dos analistas projeta valor zero pro, né? Então, se o projeto der com os burros na água, o mercado nem está colocando, a maioria dos analistas nem coloca isso na conta. Então, se der certo ainda, pode ser algo que pode fazer muita diferença para a Embraer. Exatamente. Eu vou falar do meu candidato, que tem um pouco a ver com aviação, tem um pouco a ver com veículos, tem um pouco a ver com mercado externo também, só para tentar manter aqui uma linha de raciocínio. Mas eu escolhi como touro corporativo, vamos dizer assim, Elon Musk Inc. Elon Musk e companhia, né, as empresas aí, Tesla e outras empresas do Elon Musk que se saíram bem esse ano, mas acaba sendo um touro corporativo para o Elon Musk, né? Porque muito da valorização das empresas dele vem da figura dele, né? Do papel que ele assumiu até na política americana nesse ano aí de 2024. Em relação à Tesla em particular, né? A empresa começou o ano bastante mal ali, inclusive, né, caindo na bolsa. Existia aí o temor da concorrência com as montadoras de carros elétricos chinesas, né? Que realmente estão nadando de braçada, e o próprio Elon Musk já tinha alertado o mundo, dizendo, não, esses caras aí são brabos e realmente a Tesla vai passar calor com eles. E não deu outra. Mas, enfim, a Tesla continuou entregando, né? Enfim, modificou preços e tudo. E mais ali para a reta final do ano, o Elon Musk meio que abraçou a candidatura do Donald Trump à presidência dos Estados Unidos, conseguiu até ali obter um cargo ali no governo, né? Um cargo para aumentar a eficiência do setor público americano, lá do governo americano, e colou a sua imagem à do Donald Trump. Com isso, os seus ativos deram uma valorizada, o Trump acabou vencendo, mas existe uma expectativa realmente de que, enfim, com a tarifação aí que o Trump está prometendo para os produtos chineses nos Estados Unidos, que realmente essa dominância aí chinesa nessa parte dos carros elétricos realmente perca bastante força, o que beneficia a Tesla. Também a questão, né, da desregulamentação aí dos mercados, que a Tesla fique mais livre para implementar as suas inovações, como, por exemplo, do carro autônomo, né, o carro que se dirige sozinho. E a Tesla também passou a ser muito precificada como uma empresa de tecnologia, né, e as empresas de tecnologia continuaram aí nesse ano de 2024, as empresas americanas, né, nas bolsas americanas, continuaram brilhando bastante. E aí você tinha até me lembrado, né, enquanto a gente estava preparando esse programa, sobre a SpaceX também, né, que foi um super touro aí desse ano, conseguiu a notável façanha de fazer um foguete pousar de ré, né, na sua iniciativa de reaproveitar o foguete entre um lançamento e outro, conseguiu finalmente atingir essa meta nesse ano de 2024 e atingiu um valor aí, mesmo com uma empresa fechada, realmente notável nesse ano, uma avaliação aí realmente elevada nesse ano de 2024. Então, enfim, se o ex-Twitter lá, o X, não é uma empresa assim que enche os olhos dos analistas e dos investidores, não é mais uma empresa aberta, mas mesmo que fosse, não seria tão bem vista. As demais empresas aí do Elon Musk tiveram um ano bastante bom, né? E no caso da Tesla, um ano bastante positivo na bolsa. E ele também está em alta, né? A figura do Elon Musk como empresário e como alguém que teve uma visão política muito boa, né? De se aliar ao Trump. Mesmo o Trump sendo um cara meio energia limpa, né? Anti-subsídios para energia limpa, essa questão de eletrificação. O Musk conseguiu ali, nesse aliado, obter vantagens aí para os seus negócios. Então, por causa disso, ele é o meu candidato aí a touro corporativo e político, né? Ao mesmo tempo, ele conseguiu juntar as duas personas desse ano de 2024. Esse casamento Trump e Musk realmente
na minha visão, inesperado, mas até agora vem se mostrando muito bem sucedido. E lembrando que a SpaceX fez agora uma rodada de capitalização que levou a empresa a ser considerada a empresa de capital fechado mais valiosa do planeta. Então, é outro gol aí que ele marcou agora nessa reta final do ano. Vini, falta o seu candidato a touro corporativo para a gente completar aqui a nossa trinca. Bom, vamos lá. Bom, o meu também é uma dupla, como a gente falou dos ursos, como a gente colocou uma dupla também ali como indicado nos ursos, eu também trouxe uma dupla aqui para o nosso touro corporativo, que é a dupla vaca e o frango, né? Que é a BRF, dona das marcas Sadia e Perdigão, e Marfrig. Um dos raros destaques positivos, né? Além da Embraer, a gente viu tanto Marfrig como BRF, principalmente, como um dos raros destaques positivos da Bolsa nesse ano de 2024. A BRF vem surfando um momento que já não é desse ano de 2024, muito bom. Depois enfim, a partir ali de 2022, ela teve ali o seu principal custo, né, que são os grãos, em particular ali o milho, num ciclo de queda que se estendeu por um longo período, e isso representou redução de custo na veia para a companhia. Além de tudo, ambas, tanto Marfrig como BRF, são exportadoras, então esse dólar mais alto acaba também beneficiando as companhias. E a Marfrig, em particular, além do ciclo também positivo para a carne que ela vivenciou ao longo desse ano de 2024, acredito que ela tenha feito aí um dos melhores, o senhor Marcos Molina, que é o controlador da Marfrig, fez o que talvez seja aí um dos melhores trades da história recente da Bolsa. Ele começou a montar posição na BRF ali em 2021, depois a BRF estava com problema de endividamento, a Marfrig bancou ali parte de uma capitalização, comprando ações da BRF a R$ 9,00, e no momento que a gente está gravando aqui o programa, as ações da BRF estão ali no patamar de R$ 28,00. Então, assim, a ação no período de pouco mais de 2 anos triplicou de valor. Então, foi um belo de um trade para a Marfrig. A Marfrig depois da oferta, continuou comprando ações da BRF, e hoje a Marfrig é controladora efetiva da BRF. Muito se fala de uma fusão entre as empresas, mas aparentemente não está ocorrendo nenhuma movimentação nesse sentido. Talvez realmente valha mais a pena manter as companhias separadas, mas o fato é que tanto Marfrig como BRF foram destaques positivos aí ao longo desse ano de 2024, então fica aqui a indicação da vaca e do frango como aqui indicados ao nosso touro corporativo. É interessante que as duas ações se mantiveram entre as maiores altas do Ibovespa praticamente durante todo o ano, né? Então, realmente foi um desempenho aí bastante sólido, né? Bastante consistente. E nem tudo, né, foi positivo para a Marfrig ao longo do ano de 2024. Ela vem tendo alguns problemas de aprovação ali do negócio de venda de algumas unidades para Minerva. A Marfrig também é uma empresa que tradicionalmente é uma empresa bastante alavancada, opera dessa maneira, sempre procurando se expandir via aquisições, e para isso toma dívida. Enfim, em momentos de alta de juros acaba ficando sempre numa situação um pouco mais delicada do ponto de vista financeiro. Fez esse negócio de venda de unidades para Minerva, que foi considerado um ótimo negócio para a Marfrig, porém ela vem tendo algumas dificuldades de aprovação, em particular ali de algumas unidades no Uruguai. Então nem tudo foi bom para a Marfrig em 2024, mas as ações reagiram super bem, e o fato agora de controlar também a BRF, que está aí tá junto com a Embraer no céu de brigadeiro ali, o frango da BRF voando bastante também, quase ali na altitude dos aviões da Embraer. Acho que merece aqui a indicação. Tá certo. Bom, acho que já podemos votar? Já podemos votar. Vou começar pelo Ricardinho dessa vez. Ricardinho, quem é o seu touro corporativo? Eu democraticamente escolho o meu candidato, que é a Embraer. Tá certo. Vini? Eu vou de Embraer também. Acho que o orgulho brasileiro, uma empresa fabricante de aeronaves, made in Brasil, e
passou por vários momentos complicados, como todo o setor aéreo. A gente colocou as empresas, né, os clientes da Embraer aqui, potenciais, que são as companhias aéreas aí, como um urso. Então, o fato até da Embraer tá conseguindo surfar esse momento em que o setor aéreo, em particular aqui no Brasil, não está tão bem, também acho que é até um outro trunfo para ela, do de Embraer. Então, eu acho que desde que a gente começou a gravar os touros e ursos do ano, a gente vai ter o nosso primeiro voto unânime, né? Se não me engano. Porque eu também vou de Embraer, muito pela jornada do herói com redenção no final. Acho que a história é muito boa. Então, realmente merecido aí Embraer, nosso touro corporativo aqui no Touros e Ursos do ano de 2024. Bom, vamos aqui para a nossa penúltima categoria, né, dos touros de 2024, que é a nossa categoria personalidades, que pode abarcar aí políticos, enfim, CEOs, enfim, personalidades em geral, seja do mundo corporativo ou não, né, pessoas públicas. E eu vou começar pelo meu voto dessa vez, né? Eu indico uma personalidade que sempre que a gente fala aqui no programa causa bastante interesse na nossa audiência, que é o presidente da Argentina, Javier Milei, né? Realmente ele sai de 2024, seu primeiro ano ali de mandato, ele tomou posse em dezembro de 2023, como um touro, porque ele já conseguiu fazer muitas das coisas que ele tinha prometido fazer, né? Ele já conseguiu implementar um pacote aí de cortes de gastos, um pacote fiscal bastante, né, draconiano na Argentina. Realmente, enfim, teve retiradas de subsídios aí, redução da impressão de dinheiro. Até no primeiro mês de mandato dele, a inflação, né, deu uma disparada aí, 25% no único mês. Um negócio assim super... um choque realmente, né, para a população. Na tentativa, a gente até conversou aqui num programa que a gente fez, especial, né, Argentina, né, na tentativa de fazer uma saída do setor público, de vários setores, de várias atividades, para uma entrada do setor privado, né? E aí liberou aí preços, retirou subsídios para que os preços se aproximassem mais da realidade, tanto que o peso, né, a cotação do peso começou a se aproximar, o peso oficial começou a se aproximar da cotação blue, que era do mercado paralelo, e a gente vê que, na verdade, a cotação verdadeira era aquela do mercado paralelo, né? Aquele era o verdadeiro valor do peso e não aquilo que o governo tabelava, né? E uma das prioridades, justamente, do governo Milei era acabar com o déficit fiscal e, de fato, o país começou a registrar superávites primários mês após mês, e passou de um déficit de 2,9% do PIB para um superávit de 0,5% do PIB no acumulado do ano até outubro. Então, ele queria terminar o ano, né, sem déficit fiscal, e ele realmente entrou nesse caminho no seu primeiro ano de mandato. A gente viu nos dois primeiros trimestres de 2024 o PIB encolher, né? Então, assim, você teve ali um corte de gastos, um aumento de arrecadação, mas teve uma queda do PIB também. Então, a conta, né, para o superávit também leva isso em conta. Mas, no terceiro trimestre, o PIB já teve uma alta, já teve um crescimento aí da ordem de 3,9% do PIB. 3,9% o PIB da Argentina cresceu no terceiro trimestre. Então, vinha de uma recessão, já tinha apresentado 3 trimestres seguidos de queda, e aí, no terceiro trimestre de 2024, reverteu para uma alta. E realmente, assim, as previsões, né, dos organismos internacionais é de que a Argentina vai entrar num caminho de crescimento, né, ao longo aqui de 2025. As previsões, por exemplo, do FMI e do Banco Mundial é de um crescimento da ordem de 5%. Então, aquele choque inicial que refletiu numa recessão inicial pode muito bem se reverter agora para um crescimento econômico. E a gente viu também aquilo que era mais gritante na Argentina, que era a inflação reduzir drasticamente no primeiro ano de Milei, né? Enfim, como eu falei, lá em dezembro teve um repique inflacionário, depois mês a mês
a inflação foi caindo na Argentina até chegar em novembro a 2,4% no mês, que ainda é alto, mas já é um patamar inferior ao do último ano do governo anterior, do Alberto Fernandes. Então, a gente está vendo aí realmente uma queda quase que contínua da inflação na Argentina. Houve, inclusive, um renascimento do mercado financeiro argentino, né, em 2024. Né, a gente viu o índice Merval, que é o principal índice de ações dos hermanos, subir aí cerca de 190% no ano. O Vini até publicou uma matéria sobre o ETF de ações argentinas, né, negociado em Nova York, que até início de dezembro tinha subido aí 70%, né, no acumulado do ano. Mas é claro que também tem o outro lado dessa moeda, né? A gente viu aí a pobreza na Argentina crescer bastante, superar aí os 50% da população, desemprego subir também, os salários não acompanharam os reajustes, né, a liberalização dos preços, mas como o nosso entrevistado, né, o professor Roberto Dumas, comentou no nosso programa especial aqui, antes era até difícil medir a pobreza na Argentina, né? Porque se você tinha uma demanda forte e não tinha oferta suficiente, tinha uma falta do produto, não se consumia. E que realmente essa liberalização dos preços pode ter sido só uma revelação do que estava escondido, né? A população já era pobre, só não aparecia nos números. A expectativa é de que em algum momento isso se reverta, com esse choque aí realmente de liberalismo, né, que o Milei está dando na economia. Mas a popularidade dele não está baixa, né? Tem se mantido acima dos 40%, mesmo com esse efeito aí tão duro aí sobre a população. Então, esse foi só o primeiro ano, vamos ver aí o que os próximos anos de Milei trazem aí para os hermanos. Esse é o meu candidato a touro de personalidade no ano de 2024. Só quero comentar rapidamente 3 coisas. Acho que a primeira é que o Milei ele está implementando a agenda que ele se comprometeu a fazer. Então, não deveria ser surpresa para ninguém o que ele está fazendo. O segundo ponto é que o ajuste fiscal que ele promoveu lá é de uma magnitude muito mais complexa do que a que eventualmente nós precisaríamos aqui no Brasil, diante da situação em que estava a economia da Argentina. E lá ele aparentemente conseguiu. Porém, tenho minhas dúvidas se o que ele conseguiu realizar nesse primeiro ano, é sustentável também. Porque o ajuste teve consequências duríssimas no dia a dia das pessoas lá na Argentina e que, enfim, pra gente que tá vendo daqui de fora, daqui da Faria Lima, poxa, a gente tá vendo os números e realmente os números são favoráveis, têm se mostrado favoráveis. Mas ali no dia a dia da população, que as pessoas vêm sofrendo e tudo mais, acho que assim, é como o professor Roberto Dumas falou, em algum momento isso tem que ser compensado com a entrada da iniciativa privada, senão a sustentabilidade desse ajuste fica em xeque, na minha visão. Resta saber quanto tempo a população vai aguentar um ajuste tão duro, né? É verdade. Vini, vamos emendar então com o seu candidato a touro de personalidade? Então tá bom, vamos da Argentina para o Brasil aqui. Nosso segundo candidato é o Gabriel Galípolo, futuro presidente do Banco Central, que, poxa, só o fato dele assumir a presidência do Banco Central, né, com um poder enorme nas mãos, já o credencia aqui a ser um dos nossos candidatos a touro, mas eu acredito que o Galípolo ele soube construir essa chegada dele ao BC, ao comando do BC, né, ele era diretor, foi indicado inicialmente. Ele era secretário do ministro Fernando Haddad, depois foi indicado a diretor de política econômica ali do Banco Central, e precisou vencer uma desconfiança muito grande do mercado financeiro em relação ao nome dele. Acho que hoje o mercado tem várias questões com o governo Lula, mas uma delas não é o comando e a orientação do Banco Central, o que acho que já é uma coisa muito positiva. E eu acredito que o Galípolo tem muito mérito nisso. Lembrando que ele vai assumir com uma baita de uma batata quente nas mãos, então acho que ele tá virando touro aqui, mas ele tem uma chance não muito desprezível de virar osso aqui na nossa eleição no ano que vem,
Gente, né, o Roberto Campos Neto está entregando para o Galípolo uma inflação acima da meta e ainda aí no meio de um processo de choque de juros, diante dos receios aí dos investidores em relação à política fiscal do governo. Também acho que ainda resta saber, ele ainda vai ser testado, né, e como é que ele vai lidar com as pressões políticas agora como presidente do Banco Central. Lembrando que o BC, desde 2021, tem autonomia formal, então enfim, os políticos podem e devem criticar, mas o Banco Central ele tem autonomia para tomar as suas decisões. Então vai ser bastante interessante ver como é que será o Banco Central de Gabriel Galípolo, mas já fica aqui a minha indicação à toda dessa edição. Dá para dar até uma dica de como vai ser na entrevista que eu fiz com o Luiz Gonzaga Beluso, que ele sugere que o Galípolo é um cara que tem a noção do cargo que ele vai ocupar, a função pública que ele vai exercer. Então, eu imagino que, em relação à condução de juros, vai ser o que precisa ser feito, né, diante dos números que são apresentados, e não a pressões políticas vindas, por exemplo, do Palácio do Planalto. Nem pressões políticas, nem pressões do mercado, né? Então, a autonomia tem que ser completa, não só em relação ao presidente da República, como também entendo do mercado financeiro também. Ricardinho, quem é o seu candidato? Bom, vamos lá. Eu vou apresentar agora um candidato à personalidade, touro, né? Que é controverso, desperta paixões, sentimentos extremos para o bem e para o mal, né? É o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, né? Assim como a Embraer no mundo corporativo, o Donald Trump ele teve também a sua volta por cima agora em 2024. Ele foi despejado da Casa Branca 4 anos atrás, houve todo aquele imbróglio da invasão do Capitólio e também condenações na justiça norte-americana ao longo desses últimos anos, e agora ele voltou. Ao longo de todo o ano de 2024, muitos dos movimentos de mercado foram subordinados à possibilidade de o Trump ser reeleito ou não. E aí foi aí também que surgiu o Trump Trade, que levou, por exemplo, ao touro do Bitcoin como o nosso touro financeiro, né? Ao contrário do que aconteceu no primeiro mandato, o Trump dessa vez ele também ganha no voto popular. No primeiro mandato ele tinha ganhado no colégio eleitoral, mas nos Estados Unidos tem essa peculiaridade que quem decide não é o voto, a soma dos votos de todos os americanos. Mas mesmo que fosse, ele levaria dessa vez. Dessa vez ele não só teria levado, como levou, né? Dá para dizer que uma parte desse resultado pode ser atribuída à desmobilização dos próprios democratas. Mas, né, de qualquer modo, é ele que vai ser o próximo presidente dos Estados Unidos. Inclusive, ele vai superar o Biden como presidente mais velho a tomar posse nos Estados Unidos, mas com uma energia diferente, aparentemente, do que o Biden demonstra em público. Então, no meio de toda essa bagunça, é a justificativa que eu tenho para colocar o Trump como candidato a touro, a personalidade touro de 2024. A revista Time já elegeu ele o touro do ano, né? Pois porque ele foi pessoa do ano, né? A gente estampou a capa da Time. Então, enfim, se alguém aqui não for votar no Trump, tá votando contra a Time e a pessoa do ano. Mas, enfim. Vamos à votação, então, né? Da personalidade. Touro personalidade de 2024. Vini, para quem que vai ser o voto? Vai pro Trump. Difícil não dar o voto pro Trump. Porque acho que assim, é uma personalidade que tem, pelo cargo que vai ocupar, que tem um poder e já está provocando mudanças geopolíticas no mundo inteiro. Então, a gente está vendo aí da China, a Europa, passando pelo Brasil, América do Sul, enfim, a política de todo mundo está se mexendo
a partir dessa vitória do Trump. E também do lado comercial, né? A gente vai ver, enfim, provavelmente um mundo aí com mais tarifas comerciais. Não digo que vai ser um mundo melhor, mas vai ser um mundo certamente diferente com o Trump agora voltando à Casa Branca. Enfim, além de todas as movimentações aí geopolíticas, a gente está vendo, inclusive, o recrudescimento dos conflitos entre Rússia e Ucrânia, porque há uma grande expectativa de que a guerra acabe muito em breve. E existe uma pressão ali para que o Zelensky, né, a Ucrânia, acabe cedendo alguns territórios para a Rússia para pôr fim ao conflito. Enfim, o Trump pela posição que ele está, é capaz de mexer com muitas peças nesse tabuleiro geopolítico e econômico. Então, para mim, a eleição dele o coloca como personalidade do ano aqui, o nosso touro. Não sei qual é o grau de importância ali em relação a Time, mas enfim, então estamos junto ali com eles. E você, Ricardinho? Eu acho que agora a gente pode falar que o Trump é o touro do ano. Quando a Time decidiu, era só uma repetição, né, de uma edição passada. Agora a gente pode falar que o Trump, com esse meu voto de 2-0 aqui, é o touro do ano. Tá certo. Bom, então o Trump foi eleito aqui, né, a personalidade do ano, mas eu vou votar diferente. Vou votar diferente da Time, vou votar diferente de vocês, eu vou votar no Milley. Porque o Trump, ele deu a volta por cima também num cenário, e a gente já falou isso na última edição do programa, em que os democratas estavam em baixa, em que o Joe Biden estava em baixa, né? Então, assim, ele se saiu bem, mas os seus oponentes também se saíram mal. E isso contribuiu para que ele voltasse à Casa Branca. Concordo com tudo que você falou, Vini, de realmente, assim, importância geopolítica não tem par, realmente, no mundo. Mas eu voto no Milley porque ele conseguiu ser eleito na Argentina com essa plataforma. Ele está implementando as medidas que ele disse que ia fazer. Em alguma medida está dando certo, né? Apesar dos efeitos colaterais deletérios. Ele conseguiu zerar o déficit em 3 meses de governo. Acho que assim, nem o mais liberal, radical, defensor imaginava que isso iria acontecer. Exatamente. Para citar aqui outra publicação nobre nesse programa, a Economist foi quem chamou, disse que o Milley fez o maior choque de liberalismo no mundo desde Margaret Thatcher, né? Então, realmente, ele tem aí um título a seu favor, né? E também eu acho que a grande questão do Milley é que, assim, a Argentina é difícil, tem uma situação muito grave, muito difícil. E se der certo, pode ser que dê errado, né? Pode ser que dê tudo errado, como você falou. Mas se der certo, realmente vai ser algo histórico, né? Que vai acontecer na Argentina. Então, até uma espécie de voto de confiança aqui, do tipo, agora, Milley, é melhor resolver a situação. Então, dou meu voto de touro personalidade para ele, mas o Trump já levou aí com 2 votos, foi eleito aí a nossa personalidade de 2024. E agora, para terminar aqui, né, numa nota mais que positiva, né, porque o programa foi inteiro positivo e mais leve, a gente queria eleger aqui, a gente sempre tem o nosso touro honorário nos programas, né? Então a gente fez uma categoria aqui de touros especiais, de personalidades, empresas, coisas, obras de arte, ideias que não tenham necessariamente a ver com o mercado, mas que podem ser consideradas touros nesse ano que se passou aí de 2024. Então, para a nossa categoria Touro Especial, queria começar pelo Ricardinho. Quem que você elege aí como touro do ano? Touro honorário do ano? O touro honorário de 2024, o meu, ele mudou na última hora. A opção original era o Botafogo, né? Que é o teu time de coração, aliás. O Botafogo esse ano ganhou a Libertadores com autoridade. Teve um jogador expulso com 40 segundos de jogo e conseguiu ganhar. Foi um negócio realmente histórico. Ganhou o Campeonato Brasileiro sem amarelar. Isso também foi ótimo, pelo menos da visão de um corintiano, né? E aí veio o Mundial de Clubes. Daí deu aquela água no chope. O Botafogo caiu ali logo na estreia. Grande parte da responsabilidade disso
é da desorganização do futebol brasileiro. Eu acho que é mais culpa da CBF do que do Botafogo, mas aí é uma outra discussão. E no meio de tudo isso, um cara que era um super candidato ao urso do ano virou um touro de repente, que é o Vini Júnior, né? Ele tinha perdido o prêmio de melhor jogador do ano da revista France Football para o Rodri, que é um jogador do Manchester City. E o resultado foi bastante contestado. Teve jornalista eleitor da France Football que até renunciou ao cargo por não ter colocado o Vini Júnior na lista dos melhores jogadores do ano, que seria suficiente para ele ter ganhado. E aí agora, essa semana, eu não sei agora exatamente em relação ao dia que nós estamos gravando, mas algumas semanas atrás, com esse programa indo ao ar, a FIFA elegeu o Vini Júnior o melhor jogador do mundo. E por mais prestígio que a France Football possa ter, ou por mais bola que o Rodri jogue, desde que o Messi foi lá para Miami, ninguém está jogando a bola que o Vini Júnior joga. Assim, eu até vou fazer aqui uma comparação daquelas que corre o risco de virar meme, mas não é de propósito. Que considerar o Rodri melhor que o Vini Júnior seria a mesma coisa que declarar que o Clodoaldo jogou mais que o Pelé na Copa de 70. Assim, pelas posições, né, que eles ocupam. Mas, vamos lá, guardadas as devidas proporções, né? Sobre o Vini Júnior, ele é o 6º jogador brasileiro a ganhar o prêmio da FIFA, que foi criado em 91. Também é a primeira vez desde 2007 que um brasileiro leva o prêmio. O último tinha sido o Kaká, ídolo do Vini, né, do nosso Vini Pinheiro, né, mas quando ele estava no Milan, não no São Paulo. E mais importante que os prêmios também é a postura de combate ao racismo do Vini Júnior. Então, o meu candidato a ator honorário de 2024 vai para ele. Muito merecido, fiquei bem feliz com essa premiação. A gente aqui no Touros e Ursos estava torcendo por ele, né? Porque a gente até já tinha comentado num programa sobre ele aqui. E realmente foi uma decepção essa premiação que ele não foi eleito, né? Enfim, vi muita gente xingando muito no Twitter, inclusive, naquela época. E foi uma redenção, né? A gente está tendo muitas histórias de redenção, né? Embraer, Donald Trump e Vini Júnior, né? Muitas jornadas do herói com redenção no final. Realmente Por que o roteirista... todas caíram para mim? Coincidência, nossa! Será que é um sinal? Eu acho que o roteirista de 2024 estava inspirado, né? Vini, quem é o seu candidato a touro especial? Bom, vou dar é uma indicação dupla aqui pro filme Ainda Estou Aqui e pra Fernanda Torres. Né, Ainda Estou Aqui, o filme do Walter Salles, que conta a história do desaparecimento do ex-deputado Rubens Paiva. É muito interessante, enfim, tem sido, além de um sucesso de crítica, um grande sucesso de público. Fico muito feliz por isso, porque é merecido. Principalmente pelo olhar do filme, que é o da Eunice Paiva, né, que é a viúva do Rubens Paiva. E o filme tem esse mérito de colocar você no lugar dela, como uma mulher que perde o marido e tem 5 filhos para criar, e ela tá numa situação em que ela não pode ir à polícia, porque foram agentes do Estado que levaram o marido delas. Então o filme ele consegue te colocar dentro da cabeça da Eunice Paiva, e além da bela direção do Walter Salles, um dos grandes responsáveis por isso, sem dúvida nenhuma, foi a Fernanda Torres, uma atuação magistral, que eu já disse aqui, para mim, inclusive melhor do que a própria mãe dela, Fernanda Montenegro, lá em Central do Brasil, quando foi indicada ao Oscar. Então, assim, espero muito que o filme seja indicado ao Oscar de Filme Internacional nesse ano, e que também a Fernanda Torres belisque ali uma indicação ao Oscar de Melhor Atriz, mas mesmo que não sejam, ficam aqui, pelo menos com uma indicação, eles já garantiram aqui, que é o nosso ator especial. Já está na lista de pré-selecionados para filme internacional. Sim. Exatamente. O meu touro especial também é um touro esportivo, né? Vai para a ginasta Rebeca Andrade,
que brilhou nas Olimpíadas de Paris esse ano. Não sei se vocês lembram, mas em 2024 teve a Olimpíada. Parece que foi 10 anos atrás, mas foi em 2024. E ela brilhou literalmente, né? Porque levou aquele ouro magistral na prova do solo, deixou a Simone Biles para trás, né? Enfim, a Simone Biles que por vezes parece tão imbatível em todos os aparelhos praticamente, ela se sai muito bem, com exceção lá das assimétricas, né? Ela é muito boa, realmente um fenômeno. E a Rebeca, nessas Olimpíadas de Paris, ela meio que se consolidou como a rival à altura da Simone Biles. E, de fato, no solo, levou o ouro. Levou também prata no salto, prata no individual geral e bronze na disputa por equipes, que inclusive era uma medalha inédita para a equipe de ginástica brasileira. E com essa somatória de medalhas e mais as medalhas que ela já tinha recebido em Tóquio, nas Olimpíadas de Tóquio, que foi ouro no salto e prata no individual geral, ela se tornou, com 25 anos de idade, a maior medalhista olímpica do Brasil de todos os tempos, ultrapassando aí, ela totalizou 6 medalhas, ultrapassando as 5 medalhas do Robert Scheid e do Torben Grael, os velejadores, que tinham no total 5 pódios. Então ela é atleta com mais medalhas olímpicas aí para o Brasil, com apenas 25 anos e 2 passagens, né, em 2 Olimpíadas ela conseguiu aí todas essas medalhas, e realmente ela podia ter recebido mais uma aí de Miss Simpatia dos Jogos também, porque, enfim, ela deu o que falar, deu um show de simpatia, de beleza, de, enfim, performance também no solo, que era a despedida dela, inclusive, né? Ela disse que não iria mais competir nesse aparelho, porque é muito pesado, né, para os joelhos dela. E, enfim, acho que o Brasil inteiro torceu muito por ela, por isso ela é a minha candidata aqui a touro especial de 2024. E eu acho que com isso a gente pode encerrar o programa com a votação, né, do touro especial. Vini, para quem que vai ser o voto? Bom, parabéns pro Vini, realmente a FIFA consertou uma injustiça ali na escolha de melhor jogador do ano. Mas para mim, Rebeca Andrade, um feito histórico, muito mais difícil, num esporte em que o Brasil não tem tradição, ao contrário do futebol. Assim, um jogador brasileiro virar o melhor do mundo é algo que você meio que espera, né? E eu acho que não é o caso da Rebeca. Para mim, Rebeca. Rebeca, os mesmos argumentos eu usaria, mas ele já falou, então não precisa repetir. Bom, então temos mais uma unanimidade aqui no programa. Meu voto também vai para Rebeca Andrade como touro especial de 2024. Mas, enfim, acho que todos os 3 candidatos foram destaques muito positivos no ano e que trouxeram muitas alegrias para os brasileiros, né? E que continuem assim também. Vamos ver aí se eu ainda estou aqui, levo alguma coisinha no Oscar aí, enfim. Seria o primeiro Oscar pro Brasil. Exatamente. Aí seria um super touro especial de 2025, né? Enfim, o programa a gente pode terminar por aqui com os nossos destaques positivos de 2024 e que venham aí os touros de 2025. Queria agradecer mais uma vez aí ao Vini, muito obrigada aí pela participação. Isso aí, obrigado, pessoal. Feliz ano novo a todos. E Ricardinho, muito obrigada aí mais uma vez por essa participação mais do que especial aqui no programa. Eu que agradeço, feliz ano novo. Valeu, pessoal, feliz ano novo para todo mundo e continuem nos acompanhando no podcast Touros e Ursos. Um abraço e até mais.